no próximo capítulo da novela Mania de Você. Mavi toma uma decisão que choca a todos. Ele assume toda a culpa pelo assassinato de Molina. Com os olhos marejados e a voz trêmula, o jovem confessa o crime diante das câmeras e das autoridades, deixando todos perplexos. Viola tem uma ideia ousada. Pede que todos compartilhem a confissão de Mavi nas redes sociais, torcendo para que a notícia chegue até Rudá. O que ninguém imagina é que Rudá já não está mais na cadeia. Ele conseguiu escapar e agora segue seus próprios instintos em busca da verdade. Enquanto isso, Robson age nas sombras para mudar o destino de Hugo. Ele recorre a uma amiga influente, funcionária do laboratório onde o exame de Hugo foi realizado, e com um pedido convincente, consegue o que queria: um resultado falso. Sem perder tempo, ele vai até a casa de Fátima e, sorrateiramente, deixa o envelope com o exame na porta, garantindo que ninguém o veja. Horas depois, Hugo e Gael encontram o envelope. O coração de Hugo dispara ao abrir o papel que pode definir seu futuro. Gael, ao lado dele, segura sua mão em um gesto de apoio. Quando os olhos percorrem as palavras do diagnóstico, a expressão de Hugo se transforma. Mas o que está escrito ali? Enquanto todos estão imersos em suas próprias tragédias e segredos, Rudá segue Mércia sem ser notado. Ele quer entender os passos da mulher que sempre orbitou ao redor de Molina, e sua paciência é recompensada. Em um beco escuro, a verdade explode diante de seus olhos. Molina está vivo. O vilão, dado como morto, reaparece das sombras, trocando palavras baixas com Mércia. O sangue de Rudá gela. Se Molina está vivo, então por que Mavi assumiu a culpa? Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Fátima tenta recomeçar sua vida ao lado de Gael, mas a presença insistente de Robson e a inesperada proximidade com Nahum transformam tudo em um campo minado de desconfianças e segredos. Manipulações, ciúmes e provocações aumentam a tensão, deixando cada passo incerto. O que acontece em seguida vai te surpreender. Fátima desliza os dedos pelas teclas do piano, arrancando notas suaves que ecoam pela lona cultural. O som preenche o espaço, envolvendo os poucos alunos que a observam com atenção. Entre eles, Nahum mantém os olhos fixos nela, um meio sorriso brincando nos lábios. Desde que começou a frequentar o espaço, a gestante encontrou nele um aliado, um amigo que a escuta sem julgamentos, que a incentiva quando as inseguranças ameaçam transbordar. Você tem um talento absurdo. Aposto que não imagina o quanto essas aulas podem mudar a vida dessa garotada, ele comenta, recostando-se no piano com os braços cruzados. Ela solta um riso curto, ajeitando os cabelos atrás da orelha. Eu só quero dar um pouco de paz para eles. E para mim também, admite, olhando para a partitura à sua frente. Do lado de fora, Gael encosta na entrada da lona, os olhos semicerrados enquanto observa a cena. Ele não gosta do que vê. A proximidade entre os dois lhe causa um incômodo estranho, algo que ele não consegue nomear, mas que cresce a cada troca de olhares, a cada sorriso compartilhado. Ele está cada vez mais próximo, murmura para si mesmo, os punhos cerrando-se inconscientemente. Lá dentro, Nahum inclina a cabeça, percebendo a hesitação no rosto de Fátima. E você, tem conseguido paz? A pergunta a pega de surpresa. Ela solta um suspiro pesado, os olhos vagando pelo salão. Eu tento, Nahum, mas tem dias que parece impossível. Ele não precisa perguntar para saber que ela está falando de Robson. O ex-marido não dá trégua. E, de certa forma, Gael também não. Desde que percebeu sua aproximação com Nahum, o gerente do restaurante mudou. Pequenos sinais aqui e ali. Perguntas insistentes, olhares desconfiados, silêncios carregados de significado. Do lado de fora, Gael ajeita a postura, respira fundo e decide que precisa agir. Ele não vai deixar essa história tomar um rumo perigoso. Em outro momento, Robson se prepara para um novo golpe.
Robson caminha a passos firmes pelo corredor da clínica, o som de seus sapatos ecoando no piso frio. Seus olhos varrem o ambiente até pousarem na porta entreaberta da sala de ultrassom. Ele não pensa duas vezes antes de entrar, sem bater, sem pedir licença. Fátima está deitada na maca, o olhar fixo na tela que exibe a imagem em preto e branco de seu bebê. Ao lado dela, Gael segura sua mão com carinho, um sorriso discreto nos lábios. O momento é íntimo, quase sagrado, até a presença indesejada quebrar a harmonia. Eu perdi o convite para essa festinha em família, foi? Robson dispara, cruzando os braços e encostando-se na porta com um meio sorriso carregado de sarcasmo. Fátima se sobressalta, seu corpo enrijecendo no mesmo instante. Gael, por sua vez, solta sua mão e se vira devagar, medindo o rival com o olhar. Isso aqui é um exame, não uma festa. Gael responde, a voz firme, mas controlada. Robson solta um riso pelo nariz, balançando a cabeça. E eu sou o pai. Ou vocês esqueceram desse pequeno detalhe? Ele avança alguns passos, aproximando-se da maca. Se tem alguém que deveria estar aqui, esse alguém sou eu. Você, Gael, é só um figurante nessa história. Fátima fecha os olhos por um instante, respirando fundo para não explodir ali mesmo. Quando abre, sua voz sai cortante. Robson, ninguém te impediu de estar aqui. Mas você chega assim, do nada, fazendo cena? O que você quer, afinal? Ele sorri de canto, como se gostasse de vê-la irritada. Quero o meu lugar. Quero garantir que não vão tentar me apagar da vida do meu filho. Gael cruza os braços, sentindo o sangue ferver. Ninguém tá te apagando. Mas você precisa respeitar os limites, invadir consulta, atrapalhar momento dos outros. Isso não é ser pai. É ser um problema. Os olhos de Robson brilham com um desafio perigoso. Ele dá um passo à frente, inclinando-se ligeiramente para encarar Gael. E quem é você para me dar lição de moral, hein? O novo namorado? O babá temporário? Cuidado, meu chapa. Tá se metendo onde não deve. A médica pigarreia, visivelmente desconfortável com a tensão que tomou conta da sala. Senhores, por favor, podemos continuar? Fátima sente a cabeça latejar. Ela já esperava que Robson fosse difícil, mas ele parece determinado a transformar sua gravidez num campo de guerra. Quer saber? Se for para continuar nesse clima, melhor eu ir embora. Gael resmunga, soltando um suspiro frustrado. Ele olha para Fátima por um instante, como se esperasse alguma resposta dela. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Robson se vira com um sorriso venenoso. Ah, então corre lá. Aproveita e vê se a Fátima não está muito ocupada na lona cultural. Parece que ela e o Naum andam bem entrosados. A frase pousa no ar como um fósforo aceso perto de gasolina. Gael congela. Fátima arregala os olhos e Robson. Ele apenas sorri, satisfeito com a semente de discórdia que acabou de plantar. Em outro momento, a fechadura gira lentamente. Um clique seco rompe o silêncio da noite. A porta do apartamento de Fátima se abre sem permissão, e Robson entra como se fosse dono do lugar, os olhos percorrendo cada canto da sala com a familiaridade de quem já esteve ali inúmeras vezes. Mas agora, tudo parece diferente. O cheiro no ar não é mais o dele. As fotos, os detalhes. Tudo grita que aquele espaço já não lhe pertence. Ele caminha até o quarto do bebê, onde um berço desmontado repousa no chão. Se ninguém faz, eu faço, murmura arregaçando as mangas. Fátima chega do lado de fora do prédio, as sacolas de compras nos braços. Ela sente um arrepio estranho, um pressentimento ruim. Acelera o passo e, ao abrir a porta, o choque a atinge como um soco no estômago. Que diabos você está fazendo aqui? Zrenia, sua voz sai carregada de incredulidade e raiva. Robson nem levanta o rosto, encaixando uma peça do berço. Alguém tinha que montar isso aqui, né? Achei que ia gostar da surpresa. A raiva de Fátima ferve instantaneamente. Ela larga as sacolas no chão e avança. Surpresa? Você invadiu a minha casa. Como pegou a chave?
Ele finalmente se levanta, batendo as mãos uma na outra para tirar o pó. Pedi uma cópia para o porteiro faz tempo. Sabia que ia precisar um dia. O coração de Fátima dispara. O rosto dela queima de indignação. Você é um doente. Sai daqui agora antes que eu chame a polícia. Nesse momento, Gael aparece na porta, o rosto fechando no mesmo instante ao ver a cena. Ele não precisa de explicações. A fúria o domina. Que porra é essa, Robson? Você perdeu a noção de vez? Ele rosna, avançando alguns passos. Robson ergue as mãos como quem diz que não quer confusão. Calma, chefe. Só estava dando uma força. O bebê precisa de um berço, não? Gael aperta os punhos, tentando conter o impulso para não partir para cima. Você não pisa mais aqui. Vou falar com o síndico agora mesmo para te proibir de entrar nesse condomínio. Robson ri, um riso curto carregado de deboche. Coitado! Eu sou o pai do filho dela. Derrubo essa proibição na justiça quando eu quiser. Fátima segura o braço de Gael, sentindo a tensão no corpo dele. Não vale a pena. Ele quer briga. Não vamos dar esse gostinho para ele. Robson pega a chave no bolso, gira entre os dedos e solta um suspiro exagerado. Tá bom. Tô indo. Mas antes, ele aponta para o berço. Isso aqui já tá pronto. O bebê vai precisar. Fátima sente o estômago embrulhar. Você não vai decidir nada por mim. Sai daqui, Robson. Agora. Ele ergue as mãos em rendição e caminha lentamente até a porta. Mas antes de sair, inclina-se para sussurrar no ouvido de Gael. Eu, no seu lugar, me preocuparia menos comigo, e mais com o Naum. Gael fica imóvel. Fátima percebe a mudança no olhar dele. Robson joga uma última risada no ar e desaparece pelo corredor. Do lado de fora, ele pega o celular e digita rápido. Uma mensagem enviada. Um novo veneno sendo espalhado. Robson recosta no balcão de um bar qualquer, girando o copo de uísque entre os dedos. A luz amarelada reflete em seus olhos astutos, e um sorriso de pura malícia se desenha em seu rosto. Ele digita mais uma mensagem e aperta enviar. O estrago está feito. Do outro lado da cidade, Gael encara a tela do celular com a mandíbula travada. A mensagem recebida de um número desconhecido pulsa diante de seus olhos. Abre o olho. Enquanto você perde tempo discutindo, Fátima já está em outro ritmo. Ela e Naum andam bem juntinhos ultimamente. Vai esperar para ver? Ele sente o sangue ferver. Seu primeiro instinto é ignorar, mas a pulga já se instala atrás da orelha. A lembrança de Fátima rindo com Naum na lona cultural, o jeito como ela relaxa perto dele, tudo se mistura em sua cabeça, criando um nó de insegurança. Fátima, alheia à tempestade que se forma, chega ao restaurante depois de um dia exaustivo. Ela encontra Gael de costas, tenso, encarando o celular. Gael, tá tudo bem? Ele se vira devagar, os olhos escuros cravando nela. Você me disse que estava focada em ter paz, que queria distância de confusão. Mas pelo jeito, tá bem confortável perto do Naum. Fátima franze a testa sem entender. O que você tá querendo dizer com isso? Gael joga o celular no balcão, deixando a tela à mostra. Tô dizendo que tem gente reparando demais na sua aproximação com ele. Ela pega o aparelho e lê a mensagem bufando com irritação. Você tá mesmo dando trela para uma fofoca anônima, Gael? Não é só fofoca, Fátima. Eu vejo como vocês se olham. Ela cruza os braços, sentindo a paciência escorrer por entre os dedos. Então é isso? Agora eu tenho que medir cada palavra, cada sorriso, porque você decidiu que meu amigo é uma ameaça. Gael aperta os olhos, sentindo-se encurralado. Ele quer confiar nela, quer deixar esse ciúme idiota de lado, mas a voz de Robson ainda ecoa em sua cabeça. Se preocupa menos comigo e mais com o Naum. Fátima solta um suspiro pesado. Quer saber? Eu não vou me explicar por algo que não existe. Se você tá me colocando no mesmo jogo sujo do Robson, então talvez o problema não seja o Naum, seja você. A frase bate forte.
Gael abre a boca para responder, mas nada sai. Fátima pega a bolsa e sai do restaurante, deixando-o sozinho com suas dúvidas. Enquanto isso, Robson sorri ao ver a mensagem marcada como lida. Ele já sabe que a semente da discórdia começou a germinar. E ainda tem mais um golpe para dar. A noite avança, e Fátima caminha apressada pelas ruas do bairro, a cabeça fervilhando. O ar frio não é suficiente para esfriar sua irritação. A acusação de Gael ainda ecoa em sua mente. Como ele pode acreditar numa fofoca sem pé nem cabeça? Quando chega em casa, só quer silêncio. Mas, ao abrir a porta, sente um arrepio. Algo está fora do lugar. O sofá ligeiramente deslocado, um cheiro estranho no ar. Então, seus olhos pousam sobre o berço montado no quarto do bebê. Um peso se instala em seu peito. De repente, uma batida forte na porta a faz saltar. Antes mesmo de perguntar quem é, Gael entra, os olhos carregados de um misto de culpa e frustração. Fátima, a gente precisa conversar. Ela cruza os braços. Agora você quer conversar? Depois de me acusar, de me colocar na mesma lama que o Robson? Gael esfrega o rosto exasperado. Eu sei que fui idiota, mas é que esse cara faz a cabeça das pessoas. Ele me fez duvidar de você e eu odeio isso. Fátima solta uma risada sem humor. Parabéns, Gael. Conseguiu exatamente o que o Robson queria. Gael balança a cabeça. Eu só precisava entender. Você e o Naum não têm nada mesmo? A indignação dela transborda. Eu não vou mais responder esse tipo de pergunta. Antes que Gael possa insistir, outra batida soa na porta. Dessa vez, mais impaciente. Fátima gira nos calcanhares e abre, sem saber que está prestes a receber mais um golpe. Robson está ali, encostado no batente, um sorriso irritantemente vitorioso. Que reuniãozinha animada! Cheguei na hora certa. Gael se vira, os olhos faiscando de ódio. O que você quer agora, Robson? Robson dá um passo à frente e enfia as mãos no bolso. Nada demais. Só vim buscar o que é meu. Fátima cruza os braços. Você não tem nada aqui. O sorriso dele se alarga. Ah, mas eu tenho sim. Informações. Ele olha diretamente para Gael, saboreando o momento. Sabia que hoje à tarde, enquanto você surtava por mensagem, a Fátima e o Naum estavam no maior papo lá na lona? Rindo, conversando, afinando pianos, um verdadeiro dueto. Gael endurece. Você não cansa de jogar sujeira, né? Robson dá de ombros. Eu só conto o que vejo, e o que eu vejo é um cara entrando no lugar que antes era seu. Fátima já sente o pulso acelerar. Você não vai transformar minha vida num circo, Robson. Ele solta uma risada baixa. Querida, esse circo já tá montado. Só tô aproveitando o espetáculo. Gael encara Fátima, a dúvida voltando a assombrar seus olhos. E Robson, satisfeito com o caos que semeia, apenas recua, deixando o casal envolto em uma tempestade silenciosa, prestes a explodir. Enquanto Viola luta contra um pressentimento avassalador, Mavi segue rastros sombrios, e Mércia se vê encurralada em um jogo mortal. Cada escolha pode mudar tudo, e nada é o que parece ser. O que acontece em seguida muda a vida de todos. A notícia chega como um raio cortando o céu. Viola está em casa quando seu telefone vibra insistentemente. O coração dela dispara antes mesmo de atender. Algo dentro dela já sabe que vem coisa ruim. Do outro lado da linha, a voz trêmula de um policial a atinge em cheio. Viola, Rudá fugiu da prisão. O mundo dela gira. O chão parece se abrir sob seus pés. Ela sente as pernas vacilarem, uma pressão esmagando o peito. Não, isso não pode estar acontecendo, murmura, apertando o telefone com força. Os olhos marejam, mas ela tenta lutar contra o desespero. As palavras do policial continuam ecoando na cabeça dela. Ele fugiu com um grupo de detentos perigosos. Ninguém sabe para onde foram. A frase perfura sua mente como um punhal. Ela se levanta de um salto, esbarrando na mesa ao lado,
derrubando um porta-retratos. O vidro estilhaça no chão. Viola mal percebe. Em passos rápidos e desordenados, ela atravessa a sala, a respiração acelerada, o coração martelando no peito. A voz embargada escapa antes que ela perceba. Ele nunca faria isso, não assim. Ele está correndo perigo. Ela precisa falar com alguém. Precisa de respostas. E, acima de tudo, precisa encontrar Rudá. Sem pensar duas vezes, pega a chave do carro e sai apressada. Viola entra em casa como um furacão, os passos acelerados ecoando pelo chão. O peito sobe e desce num ritmo frenético, e as mãos tremem ao segurar a bolsa. Ela encontra Marcel sentado na poltrona, lendo um jornal amassado. Sem conseguir conter a angústia, joga as palavras para fora, como se precisasse expurgar um pesadelo. Pai, eu tô com um pressentimento muito ruim. A voz falha, o olhar perdido em algum ponto distante. Rudá não podia ter feito isso. Ele tá correndo perigo. Aqueles presos são perigosos. Marcel dobra o jornal devagar e levanta os olhos para a filha. Ele percebe o pânico nela, um desespero que ele não via há muito tempo. Suspira, se levanta e coloca as mãos nos ombros de Viola, apertando de leve numa tentativa de transmitir segurança. Acalme-se, filha. Vai dar tudo certo. Mas como? Como poderia dar certo? Viola se afasta, passa a mão no rosto como se tentasse apagar a realidade. Seu coração martela no peito, como se quisesse avisá-la de algo ainda pior. O ar parece pesado, como se a qualquer momento uma tempestade fosse desabar sobre sua cabeça. Ela se vira para a janela, observando o vento balançar as árvores lá fora. Algo dentro dela diz que isso está longe de acabar. Viola sente as lágrimas queimarem os olhos antes mesmo de perceber que está chorando. O peito aperta, o nó na garganta cresce e a sensação de impotência a sufoca como uma maré violenta. Ela desliza para o sofá, deixando o peso do corpo cair sem resistência. Logo agora, sua voz sai fraca, um sussurro quebrado. Logo agora que a Filipa já se apresentou para a polícia, ele não podia ter feito isso. Ela esconde o rosto entre as mãos, os soluços vindo sem aviso. Tudo parece fugir do controle, como areia escorrendo por entre os dedos. A mente dela dispara para 1000 lugares ao mesmo tempo. Onde Rudá está agora? O que ele vai fazer? E se ele... Não, ela não pode pensar nisso. Rhodes, que observa tudo de longe, se aproxima com cautela. Ele sabe que qualquer palavra errada pode ser como jogar mais lenha na fogueira. Senta ao lado dela e pousa a mão em seu ombro com gentileza. Viola, tente respirar fundo. Ele fala baixo, tentando ancorá-la de volta à realidade. A gente ainda não sabe de tudo. Talvez ele tenha tido um motivo. Talvez. Viola levanta o rosto, os olhos marejados cravando-se nos dele. Motivo? Fugir com criminosos perigosos? Isso não faz sentido. Ela se levanta de um salto como se o sofá estivesse pegando fogo. A inquietação toma conta do seu corpo. Há algo errado. Algo muito errado. E no fundo, uma única certeza se forma em meio ao caos da sua mente. Ela precisa encontrar Mavi. Viola caminha apressada pelas ruas, o vento frio cortando seu rosto, mas ela mal sente. O coração bate descompassado, os pensamentos giram como um redemoinho. Ela precisa encontrar Mavi. Precisa confirmar o que ouviu. Ao chegar à casa dele, bate forte na porta. 1, 2, 3 vezes. Seus dedos tremem contra a madeira. O tempo parece se arrastar até que Mavi finalmente abre, o senho franzido ao vê-la ali esbaforida e com o olhar atormentado. Viola? O que foi agora? Ela entra sem pedir permissão, o desespero estampado no rosto. Rudá ouviu uma conversa na prisão. Um dos detentos disse que Molina está vivo. Mavi arregala os olhos. O ar ao redor deles parece congelar por um instante. O quê? A incredulidade dança em sua voz. Eu sei que parece loucura, mas Rudá ouviu isso antes de fugir.
Viola respira fundo, tentando controlar a urgência em suas palavras. E se for verdade? E se aquele monstro ainda estiver por aí puxando as cordas de tudo isso? Mavi passa a mão pelo cabelo, absorvendo a informação. O nome de Molina ecoa em sua cabeça como um trovão distante. Isso não faz sentido. Molina morreu. Será que morreu mesmo? Viola retruca, os olhos faiscando de angústia e incerteza. Mavi aperta os lábios, a mente trabalhando rápido. Se há qualquer chance de Molina estar vivo, ele precisa agir. Num movimento súbito, ele abre a gaveta de um móvel próximo, pega um pequeno rastreador e gira entre os dedos. Se Molina realmente está vivo, alguém está ajudando ele. E eu acho que já sei quem. Sem hesitar, ele caminha até sua mochila e enfia o dispositivo no bolso. Seu próximo passo já está traçado. Mércia. Mavi se movimenta com precisão, os olhos atentos a cada detalhe. Ele segura o pequeno rastreador entre os dedos, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Se Molina está mesmo vivo, então alguém o está ajudando. E Mércia. Mércia tem sido uma peça grande demais nesse tabuleiro para ser ignorada. Ele atravessa a rua, puxando o capuz para se misturar à multidão. O restaurante onde Mércia está jantando surge diante dele, iluminado por uma luz quente e amarelada. Lá dentro, ela conversa com alguém ao telefone, gesticulando discretamente. A expressão dela é tensa, mas a voz soa controlada demais. Mavi entra sem chamar atenção. Seus passos são calculados, sua respiração ritmada. Ele se aproxima devagar, sem que ela perceba. E então, em um movimento preciso, desliza o pequeno rastreador dentro da bolsa dela que repousa sobre a cadeira ao lado. Isso vai me levar até a verdade. Ele murmura para si mesmo, recuando com discrição. Mércia desliga a ligação e pega uma taça de vinho, os olhos perdidos em pensamentos. Mavi observa de longe. Ele sabe que, a partir de agora, cada movimento dela pode revelar o que tanto procura. Mércia caminha pelo corredor do hotel com passos apressados, o salto dos sapatos ecoando no chão de mármore. O coração dela bate forte, não pelo medo, mas pela raiva fervilhando em suas veias. A conversa que escutou mais cedo ainda martela em sua mente. Molina a enganou. De novo. Ela aperta os punhos, os olhos fixos na porta do quarto dele. Respira fundo, ajusta a expressão e, com a suavidade de uma atriz ensaiada, bate 2 vezes. A maçaneta gira devagar. Molina aparece do outro lado, um meio sorriso preguiçoso nos lábios. Mércia, que surpresa! Ela força um sorriso, entra sem ser convidada e desliza os dedos pela borda de uma garrafa de vinho sobre a mesa. Achei que a gente podia brindar ao nosso futuro. Molina a observa, os olhos afiados como lâminas. Gosto do seu entusiasmo. Mércia despeja o vinho em 2 taças, sua mente fervendo com o plano que arma em segundos. Mas antes que possa agir, o celular vibra dentro da bolsa. Uma notificação. Ela pega o aparelho e vê a mensagem piscando na tela. É Mavi que diz: "Preciso falar com você. Agora." O sangue dela gela por um instante, mas a expressão continua impassível. Ela ergue a taça, toca levemente na de Molina e sussurra. Ao recomeço. Molina sorri, levando o vinho aos lábios. Mas algo dentro dela grita que essa noite está longe de terminar bem. Iberê se envolve em um jogo perigoso ao descobrir segredos obscuros sobre Molina, mas sua ambição pode custar caro. Luma, sem imaginar a verdade, está prestes a encarar o maior golpe de sua vida. Quando tudo vem à tona, um embate explosivo se forma e o que acontece em seguida vai te surpreender. Iberê segura o envelope recheado de dinheiro com as mãos trêmulas. Um sorriso de canto se formando em seu rosto. O hotel de luxo onde Molina e Mércia o aguardam exala poder e corrupção, um verdadeiro castelo de areia sustentado por segredos. Ele caminha com passos calculados até a mesa, onde os dois estão sentados, a tensão entre eles densa como fumaça em um cômodo fechado. Espero que isso seja suficiente para te convencer a desaparecer,
diz Mércia, deslizando o maço de notas pelo tampo de vidro. Iberê ergue uma sobrancelha, quase se divertindo com a ingenuidade dela. Molina, por outro lado, o encara com desconfiança, os olhos estreitos avaliando cada movimento. Ele nunca confia em ninguém, e com razão, mas agora, acuado, não tem outra escolha. Dinheiro sempre convence minha cara, responde Iberê, pegando as notas e contando com calma, como se estivesse no mercado conferindo o troco. Mas me diga, Molina, como é ser um morto tão vivo assim? Molina se remexe na cadeira, o maxilar travado. O que eu sou ou deixo de ser não te interessa. Você só precisa pegar isso e sumir. Iberê solta um riso abafado e guarda o dinheiro no bolso interno do paletó. Ele balança a cabeça como se apreciasse o próprio golpe. Tudo ali parece uma dança ensaiada, onde Molina e Mércia acreditam estar no controle, mas mal percebem que estão sendo conduzidos ao ritmo dele. Ah, eu vou sumir, sim. Mas antes, tem alguém que vai adorar saber que você ainda respira. Mércia empalidece. Molina cerra os punhos, os olhos faiscando perigo. Você não faria isso! Rosna o empresário, a voz carregada de ameaça. Iberê apenas sorri e se levanta da mesa satisfeito. Ele dá meia volta caminhando em direção à saída do hotel, com a certeza de que acabou de fazer o negócio da sua vida. Mas no fundo, sabe que mexer com Molina tem um preço, e a conta pode chegar mais cedo do que imagina. Luma encara Iberê com os olhos arregalados, o coração disparado no peito como um tambor de guerra. A informação ainda martela na sua cabeça, mas parece impossível de aceitar. Ela dá um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar o que acabou de ouvir. Repete. Sua voz sai fraca, quase um sussurro. Diz de novo o que você acabou de falar. Iberê inclina a cabeça de lado, os lábios se curvando em um sorriso enviesado. Ele sabe que jogou uma bomba no colo dela, e agora está se deliciando ao ver o estrago. Molina e Julius Ayer são a mesma pessoa. Ele reforça com um tom provocativo. Seu grande rival, aquele suposto investidor, nunca existiu. Era só mais uma das máscaras de Molina. Luma sente um arrepio gelado percorrer sua espinha. A verdade desaba sobre ela como um edifício implodindo de uma vez só. Molina nunca a deixou em paz. Pelo contrário, esteve manipulando as coisas nos bastidores, puxando as cordas como o mestre de um teatro macabro. Não, isso não pode ser. Ela balbucia, os olhos vidrados em um ponto qualquer do chão. Iberê ri baixo, cruzando os braços. Pode sim. Molina não só está vivo, como está roubando tudo de você e do Mavi debaixo do seu nariz. O resort, o império de Mavi, ele já está vendendo tudo por uma pechincha. As palavras doem como navalhas afiadas. Luma leva a mão à testa, a respiração descompassada. O sangue ferve, transformando-se em pura fúria. Aquele desgraçado! Ela explode, os olhos faiscando de ódio. Eu vou acabar com ele! Iberê observa satisfeito. A faísca que ele queria acender virou uma labareda prestes a consumir tudo. Então acho bom você se preparar, porque ele não vai cair sem lutar. Luma endireita os ombros, o olhar endurecendo. Se Molina quer guerra, ele vai ter. E sem perder tempo, ela agarra o telefone e disca um número. Do outro lado da linha, alguém atende, mas antes mesmo que possa dizer qualquer coisa, Luma já solta sua sentença. Molina, precisamos conversar. Agora. O frio cortante da Suíça envolve Iberê assim que ele desce do táxi. A cidade, com seus prédios elegantes e ruas impecáveis, parece impenetrável, como se escondesse segredos por trás de cada fachada luxuosa. Mas ele não se intimida. Molina pode ter achado que enterraria sua nova identidade ali, longe dos olhos de todos, mas Iberê sabe que todo castelo tem uma rachadura. E ele está prestes a encontrar a do vilão. Ele caminha até um escritório discreto, porém sofisticado, onde Julius Ayer mantém sua fachada impecável de empresário respeitável.
Iberê exibe um passaporte falso na recepção, mentindo que tem uma reunião agendada. O atendente o encara por um segundo, mas com um sorriso profissional, apenas pede que aguarde. Só que Iberê não é homem de esperar. Ele se levanta e segue por um corredor lateral, onde vê uma porta entreaberta. Com passos silenciosos, se aproxima e espia para dentro. E é ali que encontra o que precisa. Uma secretária conversa ao telefone, digitando algo no computador. Iberê franze a testa ao ver um e-mail aberto com documentos anexados. No título, uma bomba. Transferência do resort para Julius Ayer. Proposta final. Seu sangue gela. Então é isso? Molina não só está vivo, como está comprando o resort de Mavi por um valor ridiculamente baixo. Um golpe limpo, sem deixar rastros. Ele precisa de provas. Seu olhar varre a sala e pousa sobre uma pilha de papéis. Um contrato. Assinado por Julius Ayer. Iberê não pensa duas vezes. Ele entra rápido, finge derrubar uma pasta próxima à secretária, distraindo-a. Enquanto ela se abaixa para juntar os papéis espalhados, sua mão ágil desliza o contrato para dentro do casaco. Mil desculpas. Ele finge um sorriso constrangido. Minha pasta abriu sozinha. A mulher apenas balança a cabeça, exasperada, voltando ao telefone. Iberê dá meia volta e sai dali com o coração acelerado. Ele acaba de colocar as mãos na maior prova contra Molina. Do lado de fora, ele respira fundo, sentindo a vitória se aproximar. Agora é só levar aquilo de volta ao Brasil e colocar Luma cara a cara com a verdade. Iberê pisa firme no saguão do hotel onde Luma o espera. Seus dedos apertam o contrato roubado como se segurassem dinamite prestes a explodir. Ele atravessa o espaço luxuoso sem se importar com os olhares curiosos. Nada mais importa além do que está prestes a revelar. Luma está de pé, impaciente, batendo o salto contra o mármore brilhante. Assim que o vê, cruza os braços e solta. Espero que tenha valido a pena me fazer esperar. Iberê abre um sorriso torto, puxando o papel do bolso interno do casaco e o entregando a ela sem cerimônia. Molina já vendeu o resort. E o comprador? Ele mesmo, só que sob o nome de Julius Ayer. Luma puxa o contrato, os olhos dançando pelas linhas do documento. A cada palavra lida, sua expressão se transforma de incredulidade para puro ódio. Ela solta uma risada amarga, apertando o papel entre os dedos. Ele realmente achou que eu nunca descobriria? Sua voz treme de raiva. Ele achou que todo mundo era burro o suficiente para cair no teatro dele. Iberê responde dando de ombros. Mas agora, Luma, você tem a faca e o queijo na mão. Ela ergue o olhar para ele, a determinação queimando como uma fogueira descontrolada. Eu vou destruir esse canalha. Antes que Iberê possa responder, um som de notificação corta o ar. Luma pega o celular e vê o nome de Molina brilhando na tela. Um sorriso gelado se forma em seus lábios. Parece que o jogo começou. Ela desliza o dedo na tela, atende a ligação e leva o telefone ao ouvido. Molina, acho que a gente tem um problema e você não vai gostar nada do que eu tenho para dizer. Mavi perde tudo e no fundo do poço busca redenção em Viola. Mas a chefe impõe uma condição brutal. Ele deve se entregar pelo assassinato de Molina. Desesperado, Mavi confessa que matou para protegê-la, mas nada a faz mudar de ideia. Até que uma reviravolta inesperada coloca tudo em risco. O que acontece em seguida vai te surpreender. Mavi cambaleia pelas ruas escuras, os ombros curvados sob o peso de uma derrota que parece esmagá-lo por inteiro. O vento gelado da noite corta seu rosto, mas ele mal sente. Sua mente fervilha com lembranças dos dias de glória, do império que construiu com astúcia e ambição. Agora, tudo se esfarelou diante de seus olhos. O resort, seu grande orgulho, foi vendido. O dinheiro sumiu como areia escorrendo pelos dedos. Ele caminha sem destino, a respiração curta, as mãos trêmulas. O orgulho ferido o impede de admitir, mas está no fundo do poço. E por mais que tente se convencer do contrário,
A sensação de que mereceu esse destino se infiltra em sua alma como veneno. Eu joguei tudo fora, murmura, quase sem voz, chutando uma pedra na calçada. A fome aperta o estômago, mas ele ignora. Seu corpo está exausto, mas o que realmente dói é algo mais profundo. A solidão. Quem ainda está ao seu lado? Quem acredita nele? Viola. O nome dela lhe vem à mente como uma âncora em meio à tempestade. Sem pensar duas vezes, Mavi muda de direção e acelera o passo. Seu coração dispara. Preciso vê-la. Talvez, só talvez, ela o escute. Precisa que alguém, ao menos uma pessoa, olhe em seus olhos e veja que ele ainda é humano. Ele alcança a porta da lona cultural, hesita por um instante e, enfim, empurra a entrada. O aroma quente da comida caseira invade suas narinas, contrastando com o frio cortante da rua. Mas, assim que seus olhos encontram os de Viola, ele percebe. Aquele não é mais um refúgio. Se veio buscar perdão, saiba que tem um preço. A voz dela é firme, sem hesitação. Os dedos dele se fecham em punhos. Seu coração pesa ainda mais. Ele sabe que não será fácil, mas nada o prepara para o que está prestes a ouvir. O silêncio entre Mavi e Viola pesa como uma tempestade prestes a desabar. Ele encara a chefe de cozinha, tentando encontrar nos olhos dela alguma fagulha de compaixão, algum vestígio do passado que compartilham, mas tudo o que vê é frieza. Diz que não está falando sério, a voz dele sai rouca, quase um sussurro, mas carrega uma angústia cortante. Viola cruza os braços, mantendo a postura firme. Se você quer provar que se arrependeu, então se entrega, assume o que fez, inocenta o Rudá. Mavi solta uma risada seca, incrédula. Ele passa as mãos pelo rosto, como se tentasse afastar um pesadelo que não dá trégua. Então é isso? Eu venho até você destruído, implorando uma chance, e você me pede para me jogar na jaula? Viola não recua. Seu olhar é uma lâmina afiada. Não tô te pedindo nada absurdo, só que faça o que é certo. O peito de Mavi sobe e desce rápido. Ele se vira de costas, dá alguns passos, como se precisasse se afastar para respirar. Mas o sangue ferve. Ele se vira de repente, os olhos faiscando. O que você quer é acabar de vez comigo, me ver apodrecendo na cadeia, definhando até a morte como um bicho. Viola suspira, sem desviar o olhar. O único que está se destruindo aqui é você. Ele sente o chão fugir dos pés. A mulher que antes via nele algo além de suas falhas, agora o enxerga como um homem perdido, sem salvação. Mas ele não está pronto para aceitar. Não ainda. E como um jogador encurralado, ele decide mudar a estratégia. Certo. Mavi força um sorriso cínico, inclinando a cabeça de lado. E depois? Você vai refazer sua vida com o Rudá? Casar? Ter filhos? Fingir que eu nunca existi? Os olhos de Viola brilham por um instante, mas ela logo se recompõe. Isso não é sobre mim nem sobre o Rudá. Isso é sobre você pagar pelo que fez. Mavi avança um passo. Seu rosto está contorcido entre dor e fúria. Não, Viola. Isso é sobre você se recusar a admitir o que sente por mim. A respiração dela vacila, mas ela se mantém firme. E sem perceber, Mavi acaba abrindo espaço para algo que nem ele esperava. O silêncio entre Mavi e Viola é cortante, carregado de tudo o que não foi dito. Ele espera um mínimo de hesitação, um deslize, qualquer coisa que prove que suas palavras a abalaram. Mas ela segue firme, como se sua decisão fosse uma muralha impossível de derrubar. Mavi dá um passo à frente, olhos ardendo de mágoa. Admite, Viola, você só quer se livrar de mim para correr para os braços do Rudá, reconstruir sua vidinha perfeita, me apagar como se eu nunca tivesse existido. Viola solta um riso seco cruzando os braços. Você realmente acha que tudo gira ao seu redor, não é? Que cada decisão minha é sobre você. Ele estreita os olhos, sentindo o veneno daquelas palavras escorrer por sua pele. E não é? Não. A resposta dela vem rápida e afiada como uma lâmina. Isso aqui é sobre justiça.
sobre você assumir o que fez. Mavi ri, mas não há humor no som. Ele passa a mão pelos cabelos, tentando conter a fúria que borbulha no peito. Engraçado, porque para mim parece mais uma vingança. Viola mantém a expressão inalterada. Se fosse vingança, eu teria te entregado há muito tempo. As palavras dela o atingem em cheio, mas ele se recusa a demonstrar. Mavi força um sorriso cínico, tentando inverter o jogo. Você não quer prova nenhuma do meu arrependimento, não quer me perdoar nem nada disso. O que você quer é que eu suma, para você finalmente ter a chance de ser feliz com o Rudá sem sentir culpa. Viola se aproxima, mantendo o olhar fixo no dele. Se você acha que eu quero que você suma, então por que ainda está aqui? Por que veio me procurar? Ele abre a boca para responder, mas nada sai. Porque no fundo ele também não sabe. Ele queria redenção? Queria que ela dissesse que ainda o amava? Ou apenas precisava encontrar alguém para dividir o peso de seus pecados? Mas antes que ele possa entender a própria confusão, a voz de Viola atravessa seus pensamentos como um raio. Você não tem os melhores advogados? Não é o poderoso Mavi Salama? Ela arqueia uma sobrancelha desafiadora. Tenho certeza de que você daria o seu jeito para se safar. A fúria explode dentro dele como fogo em pólvora. Seu peito sobe e desce com a respiração acelerada. Ele sente o corpo todo tremer, as palavras engasgadas na garganta. E quando fala, sua voz vem carregada de algo que nem ele consegue conter. Eu matei o Molina para te salvar. A confissão sai como um tiro no escuro. E no instante seguinte, tudo ao redor parece congelar. O tempo se dobra entre Mavi e Viola, e por um instante tudo ao redor se apaga. A confissão dele paira no ar, cortante, latejante. Ele sente o próprio coração martelando no peito, os olhos presos nos dela, esperando qualquer reação que não seja esse silêncio esmagador. Viola pisca algumas vezes, como se tentasse processar o que acabou de ouvir. O quê? A palavra escapa baixa, quase um sussurro. Mavi avança um passo, a respiração entrecortada. Eu matei o Molina para te salvar, para te proteger. Eu fiz isso porque eu te amo. As mãos dele se fecham ao redor dos braços dela, num gesto desesperado. Viola se sobressalta, mas não recua. Os olhos dela brilham, não de emoção, mas de algo mais profundo, mais amargo. Você me ama? E por isso matou um homem? Mavi aperta os lábios, sentindo o sangue ferver. Você não entende, eu não tinha escolha. Se eu não tivesse feito aquilo, ele teria acabado com você. Viola o encara, a respiração firme, o coração martelando no peito. E agora quem acabou foi você. A resposta dela bate como um golpe seco. Mavi afrouxa os dedos, sentindo as palavras o atravessarem como facas. Viola se desvencilha, dando um passo para trás, mas os olhos dela continuam cravados nos dele. Se foi por mim que você matou o Molina... A voz dela sai firme, cortante. Então use isso para aliviar sua pena. Mavi solta um riso curto, descrente. O peito sobe e desce num ritmo frenético, enquanto o peso da realidade despenca sobre ele. Mas antes que consiga responder, um estrondo lá fora corta o silêncio. A porta do restaurante se abre de repente e alguém surge na entrada com os olhos arregalados e a voz carregada de urgência. Mavi, você precisa sair daqui, agora.